Boa noite, galera. Já começar aí, tá? Esperando só o Guilherme entrar aí. Fala, Guilherme. Tá por aí já. Boa noite. Fala, Guilherme. Boa noite. Tudo bom, cara? Boa noite, tudo bem? Vamos trocar uma ideia aí, deixa o pessoal chegar. Maravilha. Tro- Trocar uma ideia sobre voleibol, né? Ótimo. Já que a gente não pode estar na quadra, né? Vamos Verdade, aproveitar para trocar experiência. Acho que isso é muito importante também. com certeza. Tô doido. Aguentar mais uns 2, 3 minutinhos aí. Como é que tá aí essa quarentena? Tá complicado, né, cara? Tenho dois filhos pequenos, né? Uma menina de 5 anos e um menino de 2 para 3. E aí, segurar essas férias. Eu não consigo trabalhar assim, fora algumas coisas pontuais, eu não tô trabalhando, né? E a minha esposa tem Certeza. que trabalhar, tem que segurar a onda aqui em casa. Eu não tenho muito para onde correr, não. Já passou. Eu já vou iniciar até a primeira pergunta. Já passou tanto tempo sem estar numa quadra? Não, nunca. Acho que eu sofri um acidente caseiro o ano passado, onde tive que fazer uma cirurgia. É, Em menos de um mês eu já estava de volta. Então, nunca passei por isso na minha vida. Acho que nenhum de nós, né? Eu sou técnico aí, comecei desde 19 anos, imagina, sem parar direto. Certeza. Bom, galera, vamos começar aqui. 19h59. Começar aqui essa troca de ideias aqui com o grande Guilherme Schmitz. É isso? Isso, Schmitz? perfeito. Pô, difícil, acertou de primeira. Cara, se apresenta aí, tá? Na Uhum. verdade, eu dei uma olhada aqui na sua biografia, em alguns sites, né? Técnico das categorias de base do Fluminense, assistente técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Uhum. foi técnico de vôlei de praia durante alguns anos aí, de Adriana Bea e Shelda, trabalhou com a Adriana Bea e Shelda. Sim, trabalhei. Se a- dá, Conte um pouquinho mais aí pro pessoal lhe conhecer. Então, a verdade você resumiu bem. Eu, eu, eu comecei a minha carreira, né, como estagiário no Fluminense, em 2002 para 2003, e até hoje estou lá, né? Mandei as categorias menores, hoje estou no infanto, no infantil, e sou assistente aí do time da Superliga também, né? Desde que começou o Junto, projeto. junto com o Ilmer, né? Junto com o Ilmer, isso. O Ilmer é o técnico, eu sou assistente. E nesse meio do caminho, antes do Fluminense ter um projeto de time adulto, eu trabalhei por vários anos, desde 2005 até 2013 eu trabalhei na praia, né? Então trabalhei como auxiliar lá na Adriana Bechelda, depois era Ana Paula e Shelda, aí fui técnico do Pará e Bernardo, Romano, fui técnico da Uhum. Shailin e da Val, fui técnico Sailinho. do Arley Benjamin, fui técnico de muita gente, do Rafael também, que é paranaense, da Nina Zigoda, e um monte de gente. Camila Bertozzi, Mimi. Trabalhei com um monte de gente nesse meio do caminho aí, devo estar esquecendo alguém. E fui assistente também das seleções de base da praia, na Sub-21 e Sub-19. A Rebeca era Sub-19 na época, a Rebeca, Sim. que é cearense, né, e está aí classificada para a Olimpíada. É, e era a outra dupla, a Fabizona e a irmã do Bruno Schmidt, a Júlia Schmidt. E aí, depois, fui técnico de um projeto que a CBV, na gestão anterior, promoveu para fazer uma transição das atletas da quadra para a areia.
E aí, algumas atletas passaram por lá, uma delas que foi um expoente aí, a Fernanda Berti, né, que está jogando aí profissionalmente. Então, atingimos um objetivo bacana de produzir uma menina que já é vice-campeã do mundo, né, com a Tayana, que é cearense também. Ceará, Isso. que é um grande celeiro de jogadores. Na verdade, antes de continuar o nosso papo, queria agradecer ao presidente, o Ronald Bom, Rocha, pela oportunidade, né? E agradecer por tudo que ele já fez aí pelo nosso voleibol e continua fazendo agora na parte administrativa. É uma das referências aí mundiais no nosso voleibol, vice-campeão olímpico, fora os inúmeros títulos aí que, se for parar para contar aqui, a gente perde tempo na live. Então, conheço muito bem todo mundo, Virgílio, que foi o presidente anterior e hoje é o superintendente de praia da CBV. Conheço todas as pessoas aí que por aí trabalham, o excelente trabalho que o Reis faz aí ao longo dos anos. E criei muitos amigos aí em Fortaleza. Então, tenho muito apreço pelo povo cearense, muito carinho. Então, dando seguimento aqui no nosso papo, aí em 2013 fui chamado para ser assistente lá do Maurício Thomas, da Seleção Brasileira Sub-18. Era o ano do Mundial. Nesse ano o Brasil ficou em terceiro lugar no Mundial. Né? Aí, antigamente tinha uma rotina de treinador fazia um sul-americano e mundial infanto, sub-18, e um sul-americano e mundial sub-20, com a mesma geração. Então, era 4 anos com a mesma geração. Então, aí eu acompanhei o Maurício durante 3 anos. Né? Eu entrei no ano do mundial e aí fui para o sul-americano e depois para o mundial de novo, onde a gente foi vice-campeão, perdendo para a Dominicana. Isso foi em 2015. Aí criou-se a seleção sub-23, Vagão era o técnico, eu fui o auxiliar, o assistente era o Ayrton. Depois extinguiu-se a sub-23, o Vagão voltou para a sub-20, eu continuei com o Vagão como assistente. O Ayrton assumiu, porque o Vagão assumiu um posto na seleção adulta, e eu continuo lá como assistente da seleção sub-20. Mais um pouquinho desse caminho, eu fui professor do Colégio Céu, que disputou jogos escolares, até em Fortaleza, aí a gente foi campeão. 2010. Não, foi depois, era o de 14 anos. Não foi 12 a 17 14. anos. A gente foi campeão, o Rio de Janeiro foi campeão, num colégio super bacana, não sei te dizer, eu acho que é Marista, não sei se é Marista, mas um colégio, uma quadra bacana, um espaço legal. E a gente tivemos jogos no centro de formação olímpica, né? CFO, isso. Maravilha, aquele complexo maravilhoso. Então, depois disso, fui professor do CEU, aí saí, aí assumi uma universidade, chama Univeritas, que é do Grupo C Educacional, né? Então, esse mais ou menos a minha trajetória resumida aí, para a gente poder esclarecer quem tem dúvida ou quem não me conhece. Vamos buscar lá de trás. O tempo que você ficou na praia, foi de 2006 a 2019? Consegue? Não, 2019 não, 2013. 2012 para 2013. Isso é, 2006 a 2013. Foi, isso. E nessa trajetória, fazia sempre a ponte aérea Rio-Fortaleza, por conta da Adriana Beachelda? Não, elas moravam aqui no Rio. Elas já tinham uma base fixa aqui no Rio. Elas já, desde a Olimpíada de 2000, né, desde antes de 2000, elas eram treinadas pela Letícia Pessoa, foram para 2000, e aí 2004 também, que elas foram vice-campeãs lá, perdendo para o Walsh May. E depois disso a Letícia saiu e entrou um outro treinador, o Rodrigo. E aí eu incorporei a equipe. O Rodrigo já me conhecia de ter jogado na base, ele tinha me dado uns treinos. Hoje é meu compadre, é o padrinho do meu segundo filho. Então o Rodrigo me convidou e elas já moravam, a gente treinava no Leme, ali no Leme, no Rio de Janeiro. Então a gente já tinha uma base toda lá, então não fazia ponte aérea não. Mas eu já conheço bastante, fui técnico do Lipe também, que é cearense. Lipe. Não posso esquecer de falar, senão ele me dá bronca. Então, eu acabei conhecendo muito porque frequentava muitas etapas, né? Anteriormente, a gente tinha mais etapas durante o ano de vôlei de praia.
E aí, não só com as etapas, ia com o compromisso da escola, como eu já te mencionei, e vários outros compromissos, a gente acaba conhecendo bastante aí a praia, a região do hotel e da praia. Atual campeão sul-americano, não é isso? O Brasil foi sul-americano? Ano Esse passado. ano, não, esse ano não teve. Esse ano não teve, é. Da Sub-20 é campeão sul-americano. Foi. Como é que você vê a questão da base brasileira hoje? Olha, muitos falam com muita preocupação e com muita propriedade, né? Eu vejo que o vôlei do Brasil, sempre foi muito bem representado. O vôlei no Brasil, ele sempre, cada estado age de uma forma diferente, né? Cada estado Uhum. pensa de uma forma diferente. É lógico que cada estado tem a sua característica, a sua individualidade, né? Por exemplo, São Paulo, vou descer bem claro. O interior participa bastante, né, dos campeonatos. Bauru, tal. Aqui no Rio de Janeiro se concentra mais na capital. Então eu não sei quais são as realidades de todos. Eu sei que em alguns lugares o voleibol é muito mais colegial, muito mais escolar do que da federação. Em alguns lugares a liga paralela faz mais sucesso que a federação. Então a gente tem sempre essas nuances que são importantes a gente perceber, né? Então assim, acho que o voleibol do Brasil ele sempre revelou muitos atletas, muitas jogadoras. E sempre, nesses anos agora a gente teve uma queda de produtividade em relação a resultado, não em relação à formação de atletas para seleções adultas. Tá? Mas A gente sempre, aqui você acha que deve essa queda? olha, muito se dá principalmente eu acho que pela queda de investimentos em relação a intercâmbios, sabe? As meninas às vezes vão para um sul-americano ou vão para um mundial jogando 1 ou 2 jogos internacionais. E a gente sabe que é diferente você representar o seu clube e representar o seu país. Então, em algum momento, o momento de decisão, ela vai sentir, porque ela nunca viveu aquela experiência. Sem Né? dúvida. Então, a gente precisa criar formas de oportunizar com que ela jogue mais jogos oficiais. Jogos oficiais. Porque, assim, quando a gente fez a preparação da seleção sub-23, a gente conseguiu concentrar um bloco de treinamento. Um bloco significa 15 dias de treinamento, tá? Um bloco de treinamento lá no centro de treinamento do Zé Roberto, lá em Barueri. E lá a gente conseguiu receber. O Osasco foi jogar com sua equipe principal, algumas jogadoras não principais, mas com a maioria. Pinheiros foi lá jogar, São Caetano, Bauru. Então a gente teve Valinhos também foi. A gente teve a oportunidade de jogar contra times adultos que fizeram a gente jogar com um pouco mais de responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, era amistoso. Quem apitava era um outro assistente, um preparador físico. Não era um jogo oficial, com a camisa da seleção brasileira, com um hino, né? Isso faz muita Uhum. diferença. Então, acho que esse investimento, o sucesso que o Brasil teve sempre, é porque mesmo no ano do Sul-Americano, tanto no ano do Mundial, o Brasil foi, quando eu participei, foi fazer excursão na Europa, ficou um mês na Europa, jogando contra a Rússia, Sérvia, e Itália. Teve um torneio nos Estados Unidos chamado AAU, que é um torneio que tem 175 quadras ao mesmo tempo. Você não tem ideia. Patrocinado pela Disney e pela ESPN. E criaram um torneio de seleções. Então foram 8 seleções. O Brasil acabou sendo campeão. Jogo do mundo, quando jogando contra todo mundo. Então, e aí conseguiu rodar, vestir a camisa, sentir o peso, vai perder, vai ganhar. Para chegar na competição, perdeu por detalhe. Perdeu 14-12, estava ganhando o tie-break, perdeu. E aí é do jogo, né? Mas estava preparado. Acho que esse investimento é muito importante. Eu lembro também que nessa preparação, o Brasil jogou uma Copa Sul-Americana, uma Copa Pan-Americana sub-23, com Uhum. time sub-18. Pô, olha que bacana, né? Então é investimento. Acho que diminuiu, porque com a crise mundial, o Brasil todo passou por um momento de crise muito grande econômico, e a CBV também foi afetada, né? Assim como todos nós. Houveram reduções significativas de orçamento,
tanto dos patrocinadores como da forma da gente poder trabalhar. E, infelizmente, isso tem um certo impacto, né? Qual é a principal diferença, Guilherme, que você vê do voleibol de base aqui no Brasil, em termos até sul-americano e mundial? Nossa, é bem distante, né? É bem diferente. Para você ter ideia, no último Mundial Sub-20, o único país melhor, bem classificado foi o Brasil, que foi o sexto lugar. E a gente teve um jogo contra a China para ir para a semifinal. Bastava a gente ganhar aí bem e estaria na semifinal. Mas não acabamos perdendo de 3-2, precisávamos de uma combinação de resultado da Itália e Rússia, que acabou não acontecendo e a gente ficou de fora. Mas eu me recordo que a Argentina, que geralmente faz a final do Sul-Americano conosco, não passou nem da primeira fase. O Peru, que sempre teve um ótimo trabalho ali na base também, incomodando a todos, também não conseguiu sair da primeira fase. Foram disputar de oitavo a 16º, né? Então, hoje, é o que eu falo, o intercâmbio te traz qualidade, né? Você acaba, lá na Europa, você consegue, pega um trem, pega um carro, pega um ônibus, você está em outro país. Aqui a gente precisa atravessar, né? Para ter um jogo de qualidade, a gente precisa atravessar o oceano, não tem jeito. Sem dúvida. E mesmo assim, ir para o Peru não é tão simples, ir para a Argentina, não, ir para a Colômbia, que são os países que vêm aí, o Chile, que vem fomentando bastante o voleibol de base. Pegando aqui para o Guilherme, treinador da base do Fluminense, certo? Certo. Ele é mais tecnicista ou não? Olha, eu creio que sim, tá? Eu pergunto porque quinta-feira a gente teve aquela brilhante reunião do Zé Roberto com os treinadores, né? E ele foi bem enfático nisso, né? A relação da técnica em si, da correção do movimento, da correção do braço, porque a gente sabe que, como ele comentou, que para a seleção adulta, aliás, para a seleção de base, às vezes a menina chega com alguma situação para você corrigir que não dá muito tempo para você fazer aquela correção. E aí deixa-se mais o trabalho para a base dos estados, né? Dos seus técnicos dos estados. Então, a minha pergunta se baseia nisso. O Guilherme, técnico do Fluminense, ele se dedica mais a essa situação de correção, de técnica, de tudo? Sem dúvida. Eu primo pela qualidade técnica. Eu acho que, assim, antes de você formar um time, tá? Antes de você pensar em montar a equipe na quadra, você tem que preparar bem as jogadoras individualmente, né? Uhum. E aí que vem o grande lance do que a gente conversou um pouquinho atrás. Existe uma forma da gente tentar padronizar, que é o que eu falei das nuances de cada estado. Mas a gente tem que reunir bastante, conversar bastante com cabeças pensantes para a gente tentar chegar a uma fórmula onde se padronize, para que não chegue lá na seleção brasileira, onde você tem 3 meses para trabalhar a equipe e as jogadoras, você não tem que parar para corrigir o braço, para corrigir a manchete, que está diferente. A gente tem que tentar, de alguma forma, padronizar. Eu, lá no Fluminense, a gente tem uma escola bem definida, graças a Deus. Que o Wilmer era o Alexandrinho, que foi o técnico do Flamengo, aí o Wilmer trabalhava embaixo, eu era assistente do Wilmer. O Alexandre subiu, saiu, o Wilmer subiu e eu cresci junto, e a gente manteve uma ideia muito, muito forte ali, que é ter um padrão. É lógico, guardadas as devidas proporções, as atletas têm que pensar iguais para que chegue no juvenil com o Wilmer, ela esteja já entendendo tudo que tem que ser feito. Então, eu sempre, eu acho que eu sou muito até mais chato do que o normal de pontuar, falar, corrigir, ensinar. Eu lembro que tem uma jogadora, a Bia Franklin, ela até se formou numa universidade americana agora, ela passou pela seleção brasileira, ela veio da escolinha do Bernardinho, que tem próximo do Fluminense, uma indicação lá, e ela veio. E ela tinha dificuldade de fazer a passada. Ela passou quase 3 meses. Eu falei, você não vai jogar antes de você arrumar a passada. Ela era destra e fazia a passada de canhoto.
E ela ia embora querendo me matar, porque eu não deixava ela fazer mais nada a não ser corrigir a passada. Hoje ela me agradece, né? Mas, então, eu acho que eu gasto a maioria do tempo dos meus treinamentos corrigindo técnica, qualidade técnica, é todo mundo saber fazer uma manchete bem feita, é posicionar bem um toque, passar pelas posições, para que na hora que apertar todo mundo esteja preparado. Eu penso assim. Você é a favor do aperfeiçoamento precoce? Não, jamais. Jamais. Eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente está passando aqui pelo voleibol. Por isso, eu acredito que uma padronização, até nas regras das competições, são importantes. Essa jogadora que virou central em Mirim, e aí no infantil já tem líbero, ela sai, não joga, se passar na rede não sai nenhum passe, ela não toca na bola. Aí ela vai no saque, erra o saque, senta no banco e valeu. Ela não participou nem no fundo nem na rede. Então ela está, né, sem participar do jogo como um todo. Vou dar um exemplo. Uma menina ano passado, acho que se bobear, ela está até acompanhando aí, Giovanna Farinazzo. Ela jogava de central, ataque machina, espetacular, uma menina bloqueadora. Só que ela tem uma estatura que eu acho que ela vai alcançar um futuro no voleibol como central. O que eu fiz esse ano? Vamos investir nela aprender a passar. Vamos investir. De repente não consegue jogar passando primeiro, vamos jogar de oposta. Para ter um pouco menos de responsabilidade no jogo, até que você consiga. Eu acho que a formação do atleta, ela segue a vida inteira. Né? Cada treinador vai ali e complementa um pouquinho mais. Ela vai passar por um, vai passar por outro, um assistente, treinador de uma seleção estadual. E ela está sempre no processo de aprendizado, constante. Então, você limitar a menina muito cedo, a não ser, por exemplo, vou dar um outro exemplo, uma menina que seja pequena, que tenha qualidade de passe e defesa, você vai investir ela em atacar? Você vai, de repente, fazer o caminho contrário, você vai investir ela a virar livre. Senão você acaba matando a carreira da menina. Né? Então, eu penso dessa forma, não sou a favor da especialização precoce, sou contra, e sou a favor de que a gente consiga normatizar, para que a gente tenha uma ideia geral. Por exemplo, São Paulo acontece um campeonato de uma idade, Rio de Janeiro de outro, Minas Gerais de outro, a altura da rede varia. Isso aí a gente tem que tentar achar um meio termo e resolver que seja um padrão. Certo. A gente tem alguns técnicos daqui do Ceará acompanhando, como também do Brasil aí. Tem uma pergunta aqui do grande Roberto, professor Roberto aqui do Ceará. O que ele acha, o Thiago pergunta o que ele acha de fazer um protocolo para que todo o Brasil tenha o mesmo modelo de mecânica e de movimento. É exatamente isso que você acabou de comentar, né? Eu só acho assim, em termos de mecânica e padrão de movimento, é muito subjetivo, porque cada atleta tem um padrão de movimento, né? A Tandara tem um, a Sheila tem outro, cada um. A gente tem que fazer os padrões básicos, eu concordo, tá? Sim. Mas eu acho que isso tem que ser feito de que forma? É difícil acompanhar, então a gente tem que fazer clínicas, a gente tem que aproximar os treinadores do Brasil inteiro das seleções brasileiras, né? Investir nessa aproximação. A gente já teve aí o projeto aí de técnico referência, agora se descobriu a facilidade que é fazer uma reunião online, criar fóruns, né, de conversa. O Zé Roberto é o coordenador do voleibol feminino da seleção brasileira, né? Então ele coordena as ações. Então seria interessante que o padrão viesse sempre do coordenador da seleção brasileira, né, para que seja um parâmetro igual sempre. E que o Brasil é feito de várias escolas, a verdade é essa. O Brasil não tem uma escola tipo a Rússia. Sabe que a Rússia tem um padrão, todo mundo é assim, mas o Brasil é irreverente. O Brasil tem o Giba, o Brasil tem a Rebeca, o Brasil tem a Ana Patrícia, que são completamente diferentes, mas se complementam. Então, a gente tem que saber aproveitar o material humano. Mas se a gente padronizar, se a gente utilizar métodos, se a gente sentar, discutir e chegar num consenso, a gente vai encurtar esse caminho, com certeza, e vai produzir muito melhor. A gente tem uma outra pergunta aqui do nosso grande amigo Pedro, que tem uma base no projeto da gente da FEVES, do vôlei de praia, lá em Jeri. Não sei se você conhece Jeri.
Não. Ele pergunta, a cobrança por resultado atrapalha a política do trabalho de base? Olha, existem duas vertentes. Você está falando da seleção brasileira ou de clube? Aí são vertentes diferentes. Vou falar um pouquinho das duas. Eu acho que Fale no sobre as clube, duas. eu acho que no clube é, a gente tem ali o primeiro foco, a inclusão social, né? Abrir as portas do universo do esporte para a garotada. E até porque 99% das minhas que estão ali vão seguir outras funções na vida, sejam elas perto do vôlei ou não. Eu Uhum. sempre falo isso para minhas atletas. Usem o vôlei, não sejam usadas pelo vôlei. Aproveitem o que o vôlei pode te dar de bom. É uma bolsa de estudo, é uma faculdade e assim vai. E o caminho vai estar aberto para todo mundo, eu acho. Mas assim, voltando um pouquinho, o resultado é muito mais cobrança nossa no clube, no Fluminense. É a gente que gosta, competição, competitivo, e ao longo dos anos a gente tem tido bastante resultados, né, vencedores. Então a gente que se cobra. O clube não nos cobra. É lógico que o clube vai gostar que a gente vença sempre. Mas se eu for Claro, segundo, terceiro no campeonato, jamais vou ser cobrado. Pô, por que você foi terceiro? Ou alguma coisa desse tipo. Mas na seleção brasileira, eu não posso falar pela seleção brasileira, mas eu sempre percebo que o principal é formar jogadores para seleções adultas, né? claro. E isso vai ser uma consequência de um trabalho bem feito, vai se tornar em título, lógico. O cenário mundial mudou muito, porque o intercâmbio é muito maior dos treinadores. Quantos brasileiros tem espalhados pelo mundo aí? Só nas seleções aí de base, o Rizola, e tinha o Queiroga, e assim vai. Então, o treinador brasileiro é um treinador, uma referência no voleibol, né? Uhum. E muitos deles vêm disseminando o voleibol brasileiro em outros países. Então, a gente tem que ver o lado positivo dos outros e saber também o nosso lado negativo, onde a gente pode melhorar. Que eu acredito que seja um investimento maior de intercâmbio, um tempo um pouco maior de preparação, mas aí tem conflito com os clubes, tem conflito com o orçamento, a gente tem tudo, tem que, né? A matemática não é simples. Então, formar jogadores para a seleção adulta é um papel importante, que tudo acontece. Por que o patrocínio, né, do Banco do Brasil, esse, Micasa, eles botam... Porque o vôlei brasileiro, no adulto, ele é muito vencedor. Ele Sim. cria muitos ídolos, então ele vende muita imagem, né? E a gente precisa retroalimentar essa máquina. E lógico, eu vou reforçar. Se a gente conseguir criar meninas com padrões internacionais, seleção adulta, e for vencedor, é o melhor do mundo. Né? A gente teve aí uma queda de rendimento, eu acredito que já voltou, o Wilmer foi terceiro lugar, né? Terceiro lugar no último Mundial, e uma geração muito promissora, Ana Cristina. Essa geração que foi sexto lugar, já tem meninas figurando, a maioria delas jogando em time adulto, de Superliga, a Kizzy, Kênia, vários outros nomes, Lele, Letícia, Júlia Bergman, Tainara, meninas que estão aí, né? A Júlia Bergman, por exemplo, que quis seguir outro caminho, ela foi para os Estados Unidos, mas ela tinha total condição de jogar em qualquer time adulto. Então, está se retroalimentando a máquina. É lógico que ela ainda tem muitos passos para dar para chegar na seleção adulta principal, mas elas estão fazendo o caminho certo, estão jogando. Estão aí no time do Barueri, em outros times, elas estão jogando. Então, elas estão crescendo, evoluindo. Do tempo que você assumiu como assistente técnico da seleção brasileira até Uhum. hoje, como você vê a mesclagem de jogadoras a nível do país, assim? Pergunto a questão de padrão, porque a gente sabe que existem padrões sul-sudeste de jogadoras, de atletas, a gente sabe Uhum. que tem padrões a nível de norte-nordeste, centro-oeste. Como Uhum. é que você vê essa mesclagem de jogadoras do Brasil inteiro? Eu não acompanhei tão de perto essa geração agora do Yumi. Eu não me engano se tem alguma menina do Nordeste, do Norte lá. Mas a gente tem concentrado muito mais aqui na região A gente tem, Sul-Sudeste. só te interrompendo, A Larissa, a Larissa, isso. Larissa, isso, a Larissa. Essa Larissa já... Quando o Gurgel apareceu no ginásio com ela lá, todo mundo já falou, opa, né, o padrão da menina. Eu estava no CBI Sub-18 e ela é Sub-16, é Isso. Sub-18, é Sub-16.
É uma menina enorme. Acho que ela passou lá o laboratório no início do ano e acho que foi convocado. Nem sei se foi convocado. Foi convocado. Foi convocado assim. Maravilha. Ia se apresentar agora antes da pandemia, É. mas acabou Então, não. assim, a gente teve a Amandinha do Rio Grande do Norte, né, no passado recente aí, e a Naeme é uma menina que vem fazendo muito sucesso. Eu acho que ela é do Maranhão, né? Que foi Para ali essa, eu divisão. acho que para essa convocação agora do Wilmer, a gente tem uma pernambucana Olha e que tem a legal, Larissa. legal, né? Em alguns momentos já vi meninas do Pará também participando em seletivas, seleção brasileira, mas é lógico, o centro, o montante de maior número de jogadores ali é Sul, Sudeste, e aí vem pensando jogadoras os expoentes que aparecem em cada região. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você como treinador de base, como você vê o CBS? O CBS ele é um fruto realmente de talentos para uma convocação? Como é que você vê a competição CBS? Olha, CBS, CBI, tem jogos escolares. Como é que você vê essas competições a nível de base que a gente possa é um grupo trazer muito mesmo? seleto, né? Se a gente for falar a verdade, esse é um grupo bem seleto, porque num, num, num ambiente onde a gente pode ter aí mais de 1.000 atletas jogando por estado, a gente conhece 12, 14, né? E Uhum. aí, em umas competições do CBI, Taça Paraná, Copa Cidade Maravilhosa, Estrela, a gente acaba, né? Jogos escolares, acaba vendo algumas outras jogadoras importantes. Mas eu sempre valorizei o CBS. Eu fiz a minha formação de carreira no CBS. Já tive a oportunidade de ser campeão 5 vezes, 4 como assistente e uma como treinador em CBS. Então, eu acredito que tem que ser mantido, tem que ser valorizado, né? Por isso que eu até batalhei bastante ali em conversas que eu acho que o CBS tem que acontecer sempre antes da convocação da seleção brasileira, justamente para a gente poder valorizar o CBS. Senão, os jogadores que jogam depois já se sentem desvalorizados, né? Só te interrompendo aí um pouquinho, Guilherme, acabou de entrar na live aí Roberto Lopes, Opa, nosso grande campeão. aqui tem que bater palma para ele. Roberto Lopes é um gênio do Certeza, nosso certeza. esporte. Um gentleman e um gênio do esporte. É um orgulho. Quando garoto, eu assisti aqueles quartetos que tinham da Samsung. Ele não vai saber disso, mas ele veio jogar no Rio de Janeiro uma vez e eu falei, Roberto, eu quero uma camisa. Eu desfilava com a camisa do Roberto Lopes, que eu achava fantástico vê-lo jogar. A gente tem uma pergunta aqui do nosso grande amigo, acho que você, pode ser que você conheça, nosso amigo Malba. Conheço o Malba, árbitro de voleibol. Ele pergunta aqui, Guilherme, qual o momento ideal para especializar um atleta? Existe esse momento ideal? Eu acho que a especialização acontece mais ali quando a menina está para os 16 para 17 anos. Quando você fala iniciação, eu falo iniciação, eu divido assim, iniciação, 9 anos a 12 anos. Aí, formação, até os 16. Rendimento, até 21. E alto rendimento é o adulto, né? Então, acredito que pelos 16 anos, é a maioria das meninas onde elas já estão se definindo aí em seleções nacionais, seleção estaduais. Eu acredito que por essa idade é que a gente começa a especializar, pelo perfil. Mas isso também não é uma roda fechada, não pode ser né? A gente tem exemplos aí de jogadores do passado, o Fernando Venturini, por exemplo, jogou Superliga atacando e aí depois virou levantadora. A Uhum. Fabiola foi atacante, virou levantadora. Inúmeras outras jogadoras tiveram essa oportunidade. Então, acho que a gente não pode fazer uma roda fechada nisso. Tem que ser sempre de cadeia aberta, sempre enxergando o horizonte melhor para o jogador e, logicamente, para o teu time, né?
Então, não Esse, pode ser um padrão. A Tandara já jogou em Osasco de ponteira e joga de oposta. Então, ela tem qualidade para fazer os dois. como é que você vê, aliás, como é que você vê, não, na verdade, como é que você tem acompanhado suas atletas nesse momento de quarentena? A gente tem feito reuniões semanais. Toda segunda-feira eu me reúno com o time sub-16. E aí a gente tem trocas de mensagens ali internas em relação a temas variados, vídeos, jogadoras, para dar uma referência diferente para elas, alguma coisa de motivação. A gente tem um preparador físico que passa exercícios mensalmente para elas, né? Não é para ter ganho de nada, é para manutenção e evitar a perda maior. Uhum. E as quartas-feiras são do grupo mais velho, né? Então, a gente tem mantido sempre contatos semanais para saber como elas estão. Minha preocupação maior é a cabeça delas não surtar, né? A verdade é essa, não perder o foco na alimentação, ou no estudo, ou mesmo na saúde mental da família, que esteja tudo organizado, né? É muito complicado. A gente que tem uma vida agitada, ficar aí 3 meses em casa parado, né? Sem poder agir, eu acho que não é nem o relacionamento afetivo, é muito mais a quantidade de ações que a gente faz durante o dia, a gente fica meio estagnado. Então, a minha preocupação maior é essa agora. Explica para a gente, para o grande público aí, Guilherme, como é feita a convocação para a seleção brasileira. É sempre, como você citou agora há pouco, a questão de CBS, antes do CBS, o CBS sempre é direcionado para antes do Mundial, como é que é feito? Não, isso não é uma Se regra. baseia sempre no calendário mundial, do No Mundial. calendário da seleção brasileira, A verdade é que eles priorizam é, mandar equipes avaliadoras, por exemplo, no CBI Sub-18 que eu vi a Larissa. Eu, como fui pelo Fluminense, o Rômio, que é de BH, acontecendo em Belo Horizonte, a competição. Então, eu pedi autorização à Federação Mineira, eles me deram lá uma abertura, um espaço, a gente fez uma avaliação na grande maioria das jogadoras que a gente acha que tem um perfil internacional, né? Uhum. Então, a maioria dos jogadores que tem um perfil internacional, a gente fez uma avaliação de salto, de altura, peso, envergadura. Eu fiz relatório técnico para a CBV, né? Isso tudo mandando para o Ayrton, que o Ayrton que é o treinador. Então, com certeza, no Sub-16 foi o Evelton, o Abel, que são os auxiliares do Wilmer. O Ayrton, que mora em São Paulo, ele tem facilidade de circular pelo Campeonato Paulista, onde tem muitas jogadoras. E a gente cria uma ponte com os treinadores, né? A gente acaba sempre trocando ideia com os treinadores, que já tem uma visão. Por isso que eu falo que é muito importante os treinadores participarem dos treinos das seleções brasileiras. A CBV disponibiliza só uma solicitação via federações, né? Isso. Então, se eu for um treinador que quer passar uma semana lá, eu acredito que hoje em dia seja até gratuito, né? Acho que a CBV faz essa ajuda aí que tem que ir avião, ir para Saquarema, tem que pegar um outro deslocamento, tem o lance da alimentação, né? A hotelaria. Então a CBV abre a porta bastante para que as pessoas enxerguem uma outra realidade, né, da seleção brasileira. Por exemplo, eu fiz um estudo, só para você ter um norte mais ou menos de como funciona o padrão internacional. O time da Itália, que foi vice-campeão mundial sub-20, ele tem 3, 4, 5 meninas. Isso porque a quinta menina, que era titular, ela acabou ficando na seleção adulta, ela não foi para o Mundial Sub-20, que é a Paperini, eu acho o nome, ou se não me engano. Assim que pegam no ataque acima de 3,10. Um potencial físico absurdo. E a gente tinha uma jogadora, duas, a Tainara e Júlia Bergman, talvez. Então, isso pega o time da Rússia, uma central de 1,99 m. Uhum. É impressionante como o padrão é diferente. Então, a gente tem que se pautar pelos padrões que a gente tem, né, como referência no exterior. Por isso que às vezes as pessoas não entendem, ficam chateadas, só querem levar as grandonas. Porque, infelizmente,
Dá para ir uma baixinha? Dá, lógico. Se ela for diferenciada, o Giba não jogou em alto nível a vida inteira, né? Mas É. é, a Shelda com 1,65 m não foi uma das maiores jogadoras do mundo até hoje. Então a gente tem que sempre ver a qualidade técnica, mas se fizer um time só de baixinha, a gente vai ter muito problema. Então tem que se entender isso também. Pegando uma pontinha que você está falando, a escola japonesa, referendada por questão de altura mesmo, como você vê a escola japonesa em termos defensivos para outras escolas? Olha, No nosso padrão, nosso padrão de defesa, ele está meio que parecido, assim, em termos de, já que você citou que a questão da altura, muitas vezes para a gente peca um pouco, tem apenas algumas jogadoras, outras não. Como é que você vê isso? olha, A escola oriental para a escola ocidental, né, no caso. sim, sim. O Japão foi o campeão mundial do Sub-20 agora com uma jogadora levantadora de 1,52 m. Acho que eles imitaram a Takeshita lá. E ela passava na rede e não bloqueava. A rede de duas, né, onde a levantadora está na rede bloqueando, ela não bloqueava em nenhum momento. A ponteira fechava a rede com a central e as duas corriam a rede inteira. E eles foram campeões mundiais com a Itália. Botou 2-0, inverteu e o tie-break estava perdendo 11-7 e ganhou 15-13. O Japão jogou um jogo contra nós e esse jogo 3-2 da Itália, eu fiz a estatística, o Japão não errou um saque. Ele não errou nenhum saque. Então, o que a gente para pensar em relação à escola oriental? Primeiro que é um povo de uma educação diferenciada, ímpar, né? Então, eles têm uma disciplina muito... O voleibol acontece muito na base, na escola. A escola é uma disciplina, uma rigidez, um foco diferente de como é aqui o pessoal do Oriente, né? Ou do Ocidente. Então, eu vejo que o Brasil se aproximou muito disso, investiu muito nisso, em defesa, em volume de jogo, em qualidade técnica, que é o que dá resultado. Inclusive, o jogo Sim. masculino tem se aproximado muito disso. Os jogadores, em alguns determinados momentos, têm abdicado do saque-viagem por um saque mais tático, Mais tático isso. para jogar com bloqueio e defesa, para jogar com a tática do jogo, não só na força. Então, tenho visto muito isso. Então, assim, e os resultados vêm aparecendo. Eu acho que são parâmetros completamente diferentes, porque eles têm que se reinventar, porque os padrões de jogadoras não são de uma altura muito privilegiada, o padrão físico, né? Então, eles se reinventam. Eles fazem falsa infiltração, eles fazem mexida, bituins, mico, e fazem um monte do que a gente hoje em dia não vê. Então, principalmente na base, é muito complicado jogar com essas equipes. Primeiro, pela qualidade técnica. Então, para derrubar a bola é uma dificuldade muito grande. E aí isso acaba irritando o adversário. Segundo, que eles jogam com muita velocidade para tentar suprir a falta de altura e muita mexida. Então, cada hora a menina, todo mundo é igual, aparece de um lugar, atacando de um jeito. Se você não parar e analisar estatística e mostrar vídeo, as meninas acabam acompanhando a bola e se perdem. É muito diferente. Não só a China mudou um pouco do padrão do jogo, mas a China também era assim. Eu tive a possibilidade de estar na China aí, pela escola. A gente foi vice-campeão escolar também lá na China. E a velocidade que eles imprimem é brincadeira. E agora eles acharam os grandões, fica complicado. Guilherme, já anotei algumas coisas aqui, eu tô dando uma olhada aqui. Uma Beleza, quero pergunta só que mandar um eu... abraço aqui, ó. O meu assistente está assistindo, o Didi, o Marquinho, fisioterapeuta. Quando eu tive Fica à minha lesão, o vontade. cara salvou minha vida. Salvou, quebrei o punho, me salvou. Andréia Trócoli, Roberto Lopes, Malba. Até o Catugi está aqui, o Leonardo Catugi, que legal. Um amigo meu de infância do colégio. Eu Olha aí, prestígio. não vejo muitos anos, mas tenho contato meio próximo com o pai dele. Que legal tá aí. Gabriel, você viu o Gabriel Oliveira
Federação de Vôlei, beleza. Eu lancei uma caixinha de pergunta hoje, né, para as pessoas que têm interesse ficar à vontade de fazer perguntas, curiosidades para você. E aí, uma das perguntas que apareceu foi principais Grande, características, grande principais Reis, características ao mestre. Reis aí, ao Reis Esse aí. tem que bater, porra, reverência ao mestre. A Giovana é sua atleta? É Giovanna Farinazzo. A Andréia Tropa ali também é mãe de uma atleta da Fernanda, da Fefe. Gente, legal que eles estão aí. O Gabriel aqui, o outro assistente nosso. A Federação de Vôlei do Rio. Beleza. Vamos em frente. Para você, aqui uma das perguntas que surgiu dentro da caixinha de pergunta foi principais características para ser um bom treinador e um bom auxiliar técnico, assistente técnico. Principais características para ser um treinador. Eu acho que a Um principal bom treinador e um bom assistente. é você inspirar os jovens. Acho que é isso. É você fazer com que eles entendam que o esporte é uma ferramenta, mas ao mesmo tempo ele vai te cobrar essa conta. Ele é uma ferramenta de inclusão, né? A gente tem que saber lidar com pessoas completamente diferentes, mas quando a gente se aproxima do resultado, a gente precisa ter muita dedicação, a gente precisa ser exemplo, ter postura. Então, nós, treinadores, somos formadores de caráter. A gente precisa Uhum. ter esses valores muito bem guardados conosco para passar para as meninas. Então, assim, a gente precisa fazer com que a menina transcenda tudo que o esporte traz. Que ela leve daquilo ali, seja para a carreira profissional de voleibol dela ou para a vida. Aquilo ali tem que ficar marcado na vida dela como uma coisa importante. Entendi. Entendi. E como assistente, eu acho que é saber ouvir muito bem. A principal qualidade do assistente é ouvir. Porque o treinador, quando ele é o primeiro, ele é responsável por tudo. Ele é responsável pelo departamento de fisioterapia, ele é pelas atletas, pela parte física, pela logística, ele que tem que determinar como vai funcionar. E a equipe Uhum. multidisciplinar, psicologia, nutrição, fisioterapia, eles são fundamentais. Hoje em dia não tem como se trabalhar diferente disso, né? Mas eles têm que saber filtrar as coisas para o treinador, né? Saber estar com o olho atento em cada situação que possa vir a acontecer. E o assistente, principalmente, tem que ser o alicerce do trabalho do treinador. Muitas das vezes o assistente, vide aí o Itabashi, vide Paulo Coco, né? Cada um Uhum. das suas equipes, eles são fiéis escudeiros dos treinadores e eles que na maioria das vezes estão na linha de frente ali dos treinos, se divide em 2, 3 treinadores ali tocando os treinos e o treinador principal fica na parte tática, na elaboração do projeto como um todo. Então, é muito importante ouvir e ter a sensibilidade de saber passar o recado do treinador no momento certo. A gente tem uma pergunta aqui do Luciano, perguntando se você conhece o trabalho de base de Cuba e o que você conhece do trabalho de Cuba. Não, eu conheço um centro de treinamento que eles têm lá, eu não fui lá, eu conheço de estudar, tá? Em Havana, eles têm um centro olímpico lá, onde as atletas, os atletas, eles participam por várias modalidades e fazem recrutamento, né? Eles experimentam inúmeras modalidades esportivas e aí, depois de um certo momento, eles encaminham para onde a pessoa tem mais aptidão. Mas Uhum. a base da formação deles é o atletismo. Então, você vê muita coordenação motora, muito salto, muita força física, até porque é o perfil mesmo do físico deles. Então, eles Uhum. têm muita facilidade no lado físico. Mas é uma escola que vê muito nos fundamentos que pontuam, tá? No ataque, no bloqueio e no saque. Eles investem muito nisso. E investem pouco nos fundamentos que dão o volume do jogo, que é a defesa, que é um levantamento, que é um volume de jogo maior. Eu tenho percebido isso ao longo do tempo, até porque Cuba não tem conseguido andar muito no lado feminino, né? O masculino acabou que eles se abriram. Se tivessem todos juntos, Leal, Simon, Leon e todos os outros, Sem dúvida. seria uma seleção incrível. Isso é verdade. Mas no feminino faz tempo que eles não despontam no cenário internacional, né?
Eu acho que precisava passar um treinador lá com uma visão um pouco mais abrangente. E aí a gente ia ter muito problema, porque força física eles têm. Eu vou te fazer duas perguntas aqui, também que surgiu dentro da caixinha de pergunta. Na verdade, duas perguntas em uma. Uhum. Qual o impacto dessa paralisação? Tá? E quais são as estratégias adotadas que vocês estão adotando? Você já comentou uma, que é a questão do monitoramento com reuniões semanais. Olha, E o que é que você pode dizer mais aí? Isso tanto, eu queria que você explanasse das duas formas, tanto para o lado do clube como para o lado de seleção. Tá? sem dúvida, a paralisação é péssima para todo mundo, né? Porque você viu o que aconteceu aí em relação à seleção brasileira, né? A seleção brasileira, o Wilmer tinha feito uma convocação, não conseguiu se apresentar, a Larissa aí, né? E a Uhum. Olimpíada foi adiada, a gente nem sabe se vai ter Olimpíada, né? Se vai ter a vacina aí, vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira. Mas o impacto é péssimo. Por quê? Porque, primeiro, que a gente não está fazendo o que gosta, né? Estamos meio que privados da nossa maior prazer, que é estar numa quadra de voleibol. Segundo, que a economia mundial vai ter uma queda muito grande. E os investimentos no esporte, que sempre foram, na maioria das vezes, privados, né? Eu digo nos clubes, vão sofrer muita dificuldade. Então, a gente precisa se reinventar, a verdade é essa. Para que não Uhum. deixe a porta fechar, não deixe a chama apagar, a gente tem que se reinventar. A gente tem no Fluminense, aí na seleção brasileira eu já falei, eu acho assim que esse ano não deva acontecer o Sul-Americano, acho pouco provável. Por quê? Porque o Sul-Americano envolve outros países, né? Assim, a sede seria, vamos dizer, no Peru. Como a gente vai saber qual estágio que o Peru está? Aí uma seleção vai, outra não vai, uma libera, outra não libera. Aqui no Rio de Janeiro a gente vive um conflito de político horrível, não consegue saber o que vai acontecer. Acho que no Brasil todo tem acontecido isso. E a gente não tem uma noção. Também não vejo, que legal, o Carlão, fisioterapeuta, está aí, o Sandro, meu irmão, está aí também, aí, turma aí. Então, não vejo com maus olhos também que o Sul-Americano e o Mundial aconteçam no mesmo ano, tá? Pode ser que a gente tenha no primeiro semestre o Sul-Americano e no segundo semestre o Mundial. Eu acho que é super válido. Eu só acho ruim se não acontecer. Acho que a gente tem que criar estratégias para que aconteça, para que não se perca uma geração. Mas esse ano, se não inventarem, não acharem uma vacina, né, os pesquisadores não acharem uma vacina, a gente não tem muito para onde correr. Eu acho pouco provável que aconteça esse cenário internacional, né? E esse é um lado negativo. Mas o lado positivo, eu acho que, assim, de outra forma, a gente tem que estar estudando mais, estar se relacionando mais. Talvez se não fosse a pandemia, essa live aqui não estaria acontecendo. E a gente É está verdade. aí, né, se conhecendo melhor, conhecendo um novo universo, um novo horizonte. Pessoas vêm acompanhando, a gente vem trocando ideias, a gente se aproximou. A verdade é que a pandemia, em vez de afastar, Verdade. a gente se Verdade. aproximou um pouco mais das pessoas com a internet, que era um concorrente ruim para nós há um tempo atrás, que as crianças queriam saber de videogame, e Instagram, e Facebook, e a gente vinha reclamando disso. Agora essa ferramenta tem sido a nossa salvação da lavoura. Então a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a tirar o proveito, o lado bom das situações. Uhum. As famílias estão mais próximas. Então a gente tem que sempre olhar pelo lado positivo, né? Porque eu tenho uma frase aí que eu guardo, que eu sempre costumo falar: ter problemas é inevitável. Ser derrotado por ele é opcional, né? Então a gente tem que ter a cabeça no lugar e entender que eu acho que já vai melhorar o cenário aí, se Deus quiser. O Malva tá citando aqui, o Centro de Formação Olímpica, que existe em Fortaleza, pode se tornar um centro de avaliação para as seleções brasileiras. Haja Perfeito. vista ser muito oneroso para levar os atletas para o CDV. O Pedro lá de Jeri, está convidando você, caso venha a Fortaleza, conhecer lá o centro de treinamento, lá de Jeri, tá? Então o convite está Lógico, feito. prazer.
E ele diz aqui, uma política para descentralizar os centros de treinamentos pode ser o caminho para a base? Sim, sem dúvida. É, existe uma ideia de fazer clínicas e tudo mais. E eu acho que a gente tem, é lógico que tem que ser parcerias, né? É uma ideia subjetiva minha, não estou falando pela CBV de maneira nenhuma, isso tem que ficar sempre bem Uhum, claro. claro. Que seria muito legal se a gente tivesse um CBV em Saquarema, em Fortaleza, onde já tem um espaço, né, que a prefeitura ou o Estado abraçassem essa causa para ajudar que a CBV não ia ter condição de bancar 5 centros de treinamento, mas que tenha um no Norte, que tenha um no Sul, que tenha um no Centro-Oeste, que a gente consiga se espalhar, né, Nordeste, que a gente consiga se espalhar e para ser mais um olho, né, um olho nosso mais próximo, capacitar treinadores, criar oportunidades de emprego. Acho que é fundamental para que a gente não perca as meninas que estão, entre aspas, escondidas aí nos interiores do Brasil, que é enorme. Né? E o voleibol acontece de todas as formas. Então a gente precisa sempre olhar com uma forma um pouco mais abrangente. Eu sou apaixonado pelo Centro de Formação Olímpica. Eu fui lá, foi fantástico. Uma estrutura, nossa, de alto nível e amplo, né? Muito amplo. A gente não tem o igual aqui no Brasil. Acho que essa é referência desse tamanho, né? Dessa estrutura toda. Na live com o Caetano, na semana passada, ele justamente comentou sobre essa possibilidade, né, de trazer momentos da seleção brasileira para cá, para Fortaleza, descentralizar um pouco. Ele comentou isso. Para também os treinadores do estado ou da região estarem mais próximos da CBV, né? Sim, Estarem conhecer como é o trabalho de um fisioterapeuta, de um assistente, de preparador físico. Uhum. E isso realmente é muito importante para uma gama de tamanho que é o estado do Ceará, região Nordeste, seria realmente de grande valia. Sim, eu só queria complementar a sua pergunta. Você falou quais estratégias a gente está fazendo. A gente já tem tido umas reuniões de protocolo de retorno no clube, tá? De como a gente pensa que quando for liberar, tem um protocolo. E a Federação de Vôlei do Rio também. O Alexandre Rosenberg está aí, um grande incentivador de lives da Federação de Vôlei do Rio, um técnico do Flamengo, gente boa, meu amigo. E a gente vai ter uma reunião agora, dia 10, né, com os técnicos do feminino, para poder elaborar ideias aí, eu acho, para ver o quanto sobrar de tempo para a gente trabalhar, a gente poder fazer o melhor para as crianças. Então, só para complementar a tua pergunta que estava embutida uma na outra. Tá. Eu vou fazer. Peraí, só um instante. Tem mais duas perguntas aqui. Uhum. Se o tempo acabar, a gente retorna para fazer as considerações finais, tá? Perfeito. Só um instante. Eu acho que esse momento aqui, é como você falou, a questão da aproximação, né? Talvez se não tivesse uma pandemia dessa, momentos como esse que está tendo agora, você está iniciando uma primeira série de 4 momentos que nós vamos fazer. Hoje é você, quarta-feira é o Ayrton, na semana que vem, na segunda, é o Evelton, e na quarta, o Wilmer. Ah, que legal. Então, assim, acho que é de grande oportunidade para a gente esse momento também, a gente fazer com que essa aproximação seja realmente de grande valia. Falta 15 segundos aqui para encerrar. A gente encerra e retorna, tá? Fazer as Tá bom. outras duas perguntas. Beleza.